Amém, né? Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Preparando aqui, né? Estudo aqui, a gente vai se organizando aqui um pouquinho, amém, né? Então, vamos, as irmãs da MCM, é todo mundo que tem a revista, ou Sônia? Seria bom que todas tivessem que... Eu estava em casa, estava dando uma folheada na revista, né? Vários estudos bons ali, né? Que falam, voltado principalmente para a mulher, né? Então, assim, seria bom todas as irmãs tivessem nessa revista e fizessem um estudo, né? Porque não adianta também ter a revista e ficar largada lá dentro de casa, né? Mas ali é que tem bastante estudos bons. E hoje nós vamos falar sobre um aqui da revista, né? E esse estudo, assim, que é tema de várias discussões, né? Desde o princípio lá atrás da igreja, né? E até hoje, que é Cristo, ser humano e ser Deus ao mesmo tempo. Como a gente fala, ele é 100% homem, foi 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo, ao mesmo momento. E tudo em harmonia, porque tudo que Deus faz, ele é perfeito. Amém? Então, né, hoje nós vamos estar falando sobre a união hipostática. União hipostática é o nome dado a essas duas naturezas de Cristo, né? A natureza humana e a natureza divina. Eu estou dando trabalho aqui para a Érica, que eu estou indo para lá e para cá, e ela vai acompanhando, mas ela está fera, então ela vai acompanhando a gente aí, né? Eu não vou pegar parado não. Mas hoje, apesar de ser um estudo, eu quero fazer uma mensagem para a sua vida, né? Que você possa aplicar isso à sua vida, né? E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Obrigado, Vera. Livro de João, capítulo 1, verso 14. Vou botar aqui vou ler aqui que diz assim a palavra do Senhor, os irmãos acompanhem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém? Amém. Então, né, a palavra do Senhor vai dizer que o Verbo se fez carne, né? Que verbo é esse? Lá em João 1, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí ele está falando da Trindade, aí é assunto para outro estudo. Mas é esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E João vai dizer assim, ó: vimos a sua glória, como unigênito, como filho primogênito do Pai. A pessoa de Jesus Cristo é o maior mistério da fé cristã, irmãos. Ele não é apenas um grande mestre, um grande profeta ou um líder religioso. Hoje, se você chegar lá, perguntar para os judeus quem foi Jesus, lá em Israel, o povo de Deus, aqueles que são judeus realmente, eles vão falar assim, ó: não, Jesus foi um grande profeta, Jesus foi um grande líder, deixou o seu legado até hoje, né? Ah, não, Jesus foi um mestre com ensinamentos espetaculares, mas ele não foi Deus, ele não é o Messias. Então, para muita gente, esse é o Jesus, um grande profeta, um grande líder, um grande mestre.
Mas para nós que cremos em Deus, temos essa certeza, cremos que Cristo é o Senhor das nossas vidas, amém? Cristo, Ele é Senhor, Ele é Deus. Então Ele veio, habitou entre nós, vimos a sua glória. Essa é a verdade essencial, porque dela depende toda a nossa salvação. Nós temos que crer que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador, que Ele é Deus da nossa vida. Se Cristo fosse apenas homem, não poderia salvar. Se fosse apenas Deus, não poderia se identificar conosco, querido. Por isso que Ele veio, e Ele foi 100% homem, para nos mostrar que é possível ser melhor. Ele entendeu como eu e você somos de verdade, no nosso interior, no nosso íntimo, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós passamos no nosso momento de angústia, no nosso momento de dificuldade. E Jesus, sendo homem, Ele falou para nós assim, ó: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele sendo homem, querido, porque Ele não usou os poderes dele de Deus para passar por essa terra, para suportar o que Ele suportou naquela cruz. Ele não usou, Ele manifestou sim os poderes do Senhor, a gente vai falar sobre isso, mas para suportar as tentações, as lutas, Ele se passou como homem nessa terra, para mostrar para nós que é possível sim vencer. E vamos falar da natureza humana de Cristo. O primeiro ponto aqui, a natureza humana do Senhor. O primeiro ponto que fala que Jesus ele era um ser humano, é porque Ele foi nascido de uma mulher. Jesus, irmãos, Ele teve o mesmo nascimento que eu e você tivemos, só que de uma forma diferente. Jesus nasceu do Espírito, né? Nós nascemos lá de pai e mãe, mas Jesus foi do Espírito. Mas Ele nasceu, foi gerado dentro de uma barriga de uma mulher, durou 9 meses, como eu e você, e nasceu como bebê. Ali Ele cresceu, se desenvolveu, até chegar à estatura de homem. Então, o primeiro ponto aqui que nós temos, que Jesus ele tem a natureza humana, é o seu nascimento. E olha aqui alguns outros pontos. Teve fome. Bota aí para mim, Manassés, Mateus 4:2. Está com o tempo? Está com o tempo. Mateus 4:2, a gente vai ver só. Ó, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus teve fome, querido. Nós temos fome. Jesus teve fome. Jesus teve sede. João 19:28. João 19, ó, depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Está lá em João 19:28. Jesus teve cansaço. João 4:6. Ele também se cansou. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Então ele se cansava também, irmão, para a gente entender que Jesus era humano. Ele tinha fome, ele tinha sede, tinha cansaço, e ele também tinha tristeza. Olha o que diz lá Mateus 26, 37 e 38. Mateus 26, 37 e 38. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Olha só, irmão,
Jesus teve tristeza e angústia. Imagine nós, seres mortais, né, que somos, né? Meros mortais que somos. Mas isso é para mostrar, irmãos, que mesmo ele passando por tudo isso, ele superou todas essas coisas, para mostrar para mim e para você que nós podemos superar. E hoje para nós temos ainda o Espírito Santo Consolador. Manassés falou aqui quarta-feira passada sobre o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele nos fortalece, ele renova nossas forças, nos dá sabedoria. Então é possível vencer. Então Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Jesus ele foi tentado também, querido. Você é tentado todo dia? Eu sou tentado todo dia, irmão. Tentado a pecar todos os dias, mas nós temos que ser sem pecado. Olha o que diz Hebreus 4,15. Tem Manassés está afiado lá na mídia, lá, ó. Porque temos um sumo sacerdote que não possa, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, para a gente entender a natureza humana de Cristo, nós temos que olhar para nós. Tudo aqui que nós sofremos, que nós vivemos, presenciamos, Cristo passou por todas as coisas, querido, mas um diferencial: sem pecado. Então ele pode ser esse sumo sacerdote na nossa vida, ele pode compadecer das nossas fraquezas, porque ele passou por tudo isso e viveu sem pecado. Ele viveu como nós, sentiu como nós, experimentou a dor e o limite humano. Isso significa que ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Cristo pode compadecer das nossas fraquezas, querido. Às vezes você se sente fraco, às vezes você se sente cansado, abatido. Às vezes você pensa assim, ó, não vale a pena eu me desgastar com isso, não vale a pena eu me doar com isso, entregar minha energia nisso. Mas nós temos que entender uma coisa: aquilo que nós fazemos não é para nós, mas é para o Senhor. E é Ele que vai renovar nossas forças, querido. Quantas vezes eu já falei isso? Eu estou gastando meu tempo, estou gastando minha força. E às vezes a gente olha e não vê o resultado, não vê as coisas acontecerem da forma que a gente quer, no momento que a gente quer. Mas, querido, você tem um Deus que está olhando por você, Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo a sua dedicação, Ele está vendo o seu trabalho, e quem vai recompensá-lo é Ele. Então consagre tudo que você faz ao Senhor, e continue fazendo, trabalhando, consagrando a Ele, porque no momento certo Ele vai te compensar, querido, e você vai ver o fruto do trabalho da sua irmã multiplicar. Então nós temos que continuar. Então Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Essa é a natureza de Jesus, essa natureza humana. E a natureza divina, que é o segundo ponto de Cristo. Primeiro, eu já falei aqui, ó, Ele é o Verbo eterno. Como está escrito lá em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, irmão, Jesus, Ele é desde o princípio, desde antes da criação do mundo, Ele já existia. Então isso mostra para nós a sua divindade. Tem poder sobre a criação, acalmou o mar, multiplicou os pães, ressuscitou os mortos, declarou sua unidade com o Pai. Ele falou assim, ó, eu e o Pai somos um. João 10:30 está lá.
Eu e o Pai somos um. Então, tudo que Jesus fez nessa terra mostrou a sua divindade, os milagres que ele fazia, a multiplicação do pão, ressuscitou os mortos, né? Acalmou o mar, apenas com a sua palavra, querido. Apenas com a sua palavra as coisas aconteciam. Isso é desde a criação do mundo, porque quando a criação foi criada, Deus falava o quê? Haja. E se criava apenas com a palavra. E ali Jesus está diante daquele mar revolto, aquela tempestade, e ele fala: acalma-te, aquieta-te. E o vento e o mar se acalmou. E ali aqueles homens falavam entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E ele é Jesus, querido. Nós sabemos que ele é Jesus. Ele recebeu adoração, algo que só pertence a Deus. Bota aí para mim, Manassés, Mateus 14:33. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então se aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então ele recebeu essa adoração. Ele não apenas revelou Deus, mas ele é Deus. Sua divindade garante que seu sacrifício tem valor infinito para redimir toda a humanidade. O seu sacrifício, querido, ele não foi passageiro, ele não foi momentâneo, ele é eterno. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, né? E ele comparou esse sacrifício de Cristo na cruz com viajar no tempo. Mas não é viajar no tempo, eu estou tentando lembrar a palavra. Mas era como se fosse, quando você aceita Jesus agora, todo o seu pecado está sendo lançado lá naquela cruz de Cristo. E ele está levando sobre ele o seu pecado. Como se aceitasse Jesus hoje. Há 2000 anos atrás Jesus morreu, levou sobre ele toda a iniquidade da humanidade, todo o pecado. E hoje nós aceitamos Jesus, é como se fosse agora. O teu sacrifício, o teu pecado está sendo lançado na cruz do Calvário, querido. Porque o sacrifício dele é eterno por você, a salvação ele é garantida, porque ele redimiu toda a humanidade, e esse valor é infinito. Então nós podemos ter essa certeza que ele é Deus nas nossas vidas. Então, esse mistério, como é que pode ele ser humano e ser Deus ao mesmo tempo? Eles se questionavam, irmão. Os fariseus o perseguiam por isso, porque quando ele se declarava que ele era Deus, que ele é filho de Deus, aqueles homens dotados da lei, eles falavam: blasfêmia, ele está pecando. Mas ele podia dizer, porque ele era, não era algo que era inventado, irmão. Sabe por quê? Na época de Jesus Cristo vieram tantos outros Cristos que se diziam filhos de Deus, se diziam Messias. Era um monte, irmão, não era apenas Jesus Cristo. Antes dele, depois dele, se você pegar a história da igreja, você vai estudar e você vai se deparar com isso. Tantas pessoas que se levantaram e batiam no peito: não, eu sou filho de Deus. Mas nenhum fez o que Cristo fez. Nenhum realizou as obras que o Senhor realizou, querido. Nenhum teve o poder de ressuscitar mortos. Só Jesus Cristo.
porque Ele era Deus. E agora nós vamos falar sobre as duas naturezas, essa união hipostática. Então, entenda, quando eu falo união hipostática, é o nome que é dado a essa união de Deus, Cristo Deus e Cristo homem, em um só, em harmonia, em perfeita comunhão um com o outro. Então, nós vamos ver aqui que isso foi tema de concílio. Todos sabem o que é concílio, né? Todos sabem? Hoje nós estamos no estudo, irmão, então você tem que sair daqui sabendo. Então, durante a trajetória da igreja, houve vários concílios. Teve o primeiro lá com os apóstolos, lá em Jerusalém, para falar sobre a circuncisão, se os gentios precisavam ou não ser circuncidados. E teve um concílio para falar dessa união hipostática, porque, irmão, gerava muita dúvida, gerava muito conflito. Olha só quantas coisas que eram faladas de Cristo. Eu vou falar só alguns pontos aqui. Docetismo ensinava que Jesus não tinha um corpo real. O docetismo, irmão, eles falavam que isso é uma heresia, tá? Isso não é verdade, mas é uma coisa que se criou, fortemente combatida, pois ela ensinava que Jesus não tinha um corpo físico real, mas apenas parecia ter um corpo. Olha a loucura, que Jesus ele parecia ter um corpo, mas aquele corpo não era real. Então isso foi combatido como heresia. O adocionismo ensinava que Jesus era filho adotivo de Deus. Olha só, isso tudo era pregado, irmão, ensinado como verdade, mas que foi combatido. Arianismo ensinava que Jesus era inferior ao Pai. Então eles falavam assim: não, Jesus era filho de Deus, mas ele era inferior, ele não era igual a Deus, ele era inferior, ele era abaixo ali. O arianismo pregava isso. O apolinarismo ensinava que Jesus não tinha alma humana. Então ele tinha um corpo humano, mas ele não tinha alma humana. Então é outra heresia que foi debatida ali. Nestorianismo ensinava que havia duas pessoas em Jesus. Você está entendendo, irmão? Isso aqui tudo era pregado. Então você imagina a confusão. O monofisismo ensinava que Cristo tinha uma só natureza. Então que é uma mentira também. Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Ele não tinha somente a divina ou só tinha somente a humana, não, ele tinha duas naturezas. E o monotelismo ensinava que Jesus não tinha vontade humana. E isso é mentira. Os textos que a gente leu aqui falando sobre a natureza de Cristo humana, vai dizer que ele tinha sede, ele tinha fome, tristeza, dor. Então isso é outra heresia que foi caída. Isso tudo foi debatido lá no concílio da Calcedônia, no ano 4.451 depois de Cristo. Então até aí, irmão, isso aí tudo era pregado, falando sobre Cristo, sobre essa natureza. Então você imagina a confusão que era, e até hoje gera essa confusão, porque até hoje tem gente que acredita numa dessas linhas, que Cristo não é 100% homem nem 100% Deus. Então o que ficou decidido no concílio da Calcedônia? Afirmou que Cristo é reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. E isso também está lá na nossa convenção brasileira, né? Na nossa doutrina, na convenção doutrinária batista brasileira.
Então está lá também essa mesma definição da natureza de Cristo. Então nós não podemos sair por aí afirmando uma coisa ou outra, não. A gente segue uma determinação, e que foi decidido lá no Concílio da Calcedônia, está na nossa declaração doutrinária como batista também. Ele não deixou de ser Deus para ser homem, mas assumiu a humanidade sem perder a divindade. Olha esse texto, irmão, bota aí para mim, Maracé, Filipenses 2, 6 e 7. Olha o que diz esse texto, irmão, ó. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele não usou, irmãos, ser igual a Deus quando ele esteve aqui, mas ele assumiu a forma de homem. E como nós cantamos aqui, para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida dele. Isso mostra que Jesus é um mediador perfeito, querido. Como homem pode nos representar diante de Deus, e como Deus pode nos reconciliar com o Pai. E às vezes, irmãos, a gente vê pessoas querendo tirar o que é de Cristo dele, principalmente nossos irmãos católicos, porque nós só temos um mediador entre Deus e o homem, é Cristo, irmão, porque ele, sendo Deus, ele se fez homem, ele entendeu a nossa natureza, ele se compadece de nós, porque sabe que nós somos fracos, e ele intercede ao Pai por nós, porque ele é Deus, ele pode se chegar até o Pai e nos reconciliar com ele. Então ele deu esse ministério para nós, o ministério da reconciliação, para reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, para que a gente possa se chegar ao Pai, porque eu e você somos pecadores, estamos separados de Deus, mas pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, nós podemos se chegar e ser chamados de filhos de Deus, querido. É porque Cristo veio nessa terra por mim e por você. Então, nós temos que ter a confiança no cuidado de Cristo, porque Ele viveu como homem, Ele entende nossas dores e lutas. Podemos orar com ousadia, sabendo que Ele se compadece de nós. Então você pode orar tendo essa certeza que o Senhor, Ele vai entender o seu sofrimento. A Sônia falou aqui, né? Às vezes a Sueli questiona, e esse questionamento não é só dela, Sônia. A gente quase toda a humanidade, principalmente dos cristãos, porque como é que pode o cristão estar fazendo a vontade de Deus, sendo obediente à voz de Deus, cumprindo os mandamentos e passar pelo sofrimento? E olhar para o ímpio, ver o ímpio com a vida toda errada, e ver o ímpio trabalhando, prosperando, tendo carro do ano, casa do ano, casa de praia, vida próspera. Aí vai falar igual eu falo: eu estou vivendo errado, que eu trabalho, faço tudo, e o cara está lá. Eu não vejo o cara trabalhando, o cara está tirando o ano, está com o carro do ano, está com casa, está com carro de praia. Aí eu falo: estou vivendo errado. Mas como a Sônia falou, o sol nasce para todos, queridos. A chuva cai e molha a terra para todos. Só que o cristão, ele tem uma certeza, que no final a vitória está garantida no nome de Jesus, amém?
Não tenha essa certeza, querido. Você pode passar por provas, por sofrimento. Você vai sofrer nessa terra, vai sofrer porque Cristo sofreu. Mas você tem essa certeza que a sua vitória está garantida no nome de Jesus. Então não olhe para o ímpio que está prosperando, olhe para a cruz de Cristo, entenda a misericórdia que Ele tem sobre a sua vida, e ainda assim Ele derrama a sua graça, o seu amor sobre nós, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer, o Senhor derrama a sua graça. Então nós temos que ter essa confiança no cuidado de Cristo. E o segundo, segurança na salvação, porque Ele é Deus. Seu sacrifício é suficiente para nos salvar completamente. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa nos purificar, querido. Não há pecado que o sangue de Jesus possa nos purificar. Então nós temos essa certeza na salvação. Hoje você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer sacrifício. Cristo, Ele já fez por nós sacrifício na cruz. Então basta você reconhecer e ter essa certeza que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Você tem que entender isso, querido. E esse aqui é o que eu acho melhor. Ele é o nosso modelo de vida. Na sua humanidade perfeita, Cristo nos deixou de exemplo, obediência e santidade. Na sua divindade, nos dá poder para viver essa vida, querido. Então não venha com desculpa que é impossível ser igual a Cristo, não. Isso é desculpa para quem quer levar uma vida de qualquer jeito. Não, o Senhor me perdoa, o sangue de Cristo me purifica, então posso pecar. Não, irmãos. Ele é o nosso modelo de vida. É o modelo que deve ser seguido. Ele veio para nos dar exemplo, para mostrar como que é que se vive nessa terra, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Então, irmãos, não pense comigo que é fácil ser como Jesus foi. Mas nós temos que ter essa ousadia de dizer como Paulo disse: imite a minha vida como eu imito Cristo. Quem de nós pode dizer isso hoje? Não, pode olhar para mim. O que eu faço, você pode fazer. O que eu vivo, você pode viver. Paulo disse: e eu e você? Então, a vida do cristão tem que refletir o caráter de Cristo, irmão. O Senhor nos deixou de exemplo, a vida dele está registrada na sua palavra. E é fácil? Não é. Sabe por quê? Quando falam mal de você, a vontade que dá é de falar mal também. Quando dá um tapa, a vontade é de revidar. A nossa vontade humana é pagar o mal com o mal. Mas a palavra do Senhor vai dizer: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Porque você é diferente, querido. Você é diferente. Você não é igual a todo mundo. E por você ser diferente, pessoas vão odiar vocês. Pessoas vão perseguir vocês. Por você ser diferente, você vai ter que confrontar algumas situações que vão causar um mal-estar, seja na família, seja no trabalho, aonde você estiver. Mas para você refletir o caráter de Cristo, irmão.
você tem que fazer e seguir os seus mandamentos. Então, tenha sempre Cristo como um modelo de vida e faça o que Ele fez. E para a gente concluir, as duas naturezas de Cristo não são um detalhe teológico distante, mas a base da nossa fé. Ele é o Deus eterno que se fez homem, para que nós humanos pecadores pudéssemos ser reconciliados com Deus. Isso aqui, irmãos, é mais verdade. Hoje nós vemos debate teológico sobre isso, pessoas seguindo uma linha, seguindo outra, defendendo uma, debatendo, mas não é para a gente debater, é para a gente seguir. Então ele é o Deus eterno que se fez homem, para que nós humanos, pecadores, pudéssemos ser reconciliados com Deus, irmão. Sabe por quê? Porque eu e você, pelas nossas forças, a gente não poderia. Mas Deus, Ele se fez homem e se fez sacrifício para nos reconciliar com o Pai. Se precisamos de consolo, oramos para o Cristo humano. Se precisamos de poder e salvação, olhamos para o Cristo divino. E nunca nos esqueçamos, Ele é um só, nosso Salvador perfeito. Amém? Então, irmãos, eu falei de todos os pontos aqui do estudo, tá? De uma forma bem resumida, porque o estudo é grande. Então, você que tem a revista, leia em casa essa revista, dê esse estudo. Eu tenho certeza que você vai ser alimentado por essa palavra. Entendamos que Cristo, Ele foi e Ele é Deus na nossa vida. Mesmo quando Ele veio a essa terra, que Ele foi 100% homem, Ele nunca deixou de ser Deus. E tem uma situação, irmãos, que eu não coloquei aqui, mas que me veio à memória. Quando Jesus está com os discípulos, e os discípulos falam para Ele assim, ó: mostra-nos o Pai. E ali, irmãos, eu acho que Jesus entristeceu o coração, porque Jesus fala assim para ele: não é possível. Aí ele fala assim para ele: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês me pedem para mostrar o Pai. E olha, Jesus Cristo garantindo que Ele era Deus. Sabe por quê? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, irmãos, Ele era Deus e Ele é Deus. Então tenha essa certeza e nunca se esqueça que Ele é Deus na nossa vida. E hoje nós sentimos o seu poder, a sua graça e as suas misericórdias derramadas sobre nós. Irmãos, eu gosto sempre de falar, de relembrar. Se não fosse Jesus na minha vida, irmão, eu não seria o que seria de mim. Eu não saberia nem se estaríamos aqui, né? Mas porque Cristo na minha vida, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor. Hoje eu posso garantir que eu sou um bom pai para minha filha, que eu sou um bom esposo para minha esposa. Mas é porque Cristo, Ele é Deus na minha vida. E eu tenho certeza que é assim na vida dos irmãos. E hoje os irmãos são melhores, é porque a graça do Senhor está sobre a vida de cada um. Então peça sempre essa graça, peça sempre sabedoria do alto, peça para ser revestido do Espírito Santo do Senhor, para que você possa vencer as batalhas do dia a dia e olhar para a cruz e avançar para o alvo, que é Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Quero agradecer a MCM por ter me convidado mais uma vez, agradecer a Sônia, né, que fez o convite,
Quero dizer que é um privilégio para mim. Sou muito honrado pelas irmãs, né, quando tenho essa oportunidade de estar aqui trazendo esse estudo para as irmãs, né? E sou honrado porque as irmãs têm confiado, né? E tenho certeza, né? E eu sei que as irmãs são intercessoras na minha vida, na minha família. Então eu agradeço a Deus pela vida das irmãs. É bom que seria todas estivessem aqui, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Mas está lá no YouTube, quem quiser pode acessar lá, vai ver a mensagem, o estudo, compartilha lá, ajuda a gente a crescer o nosso canal, né? A Érica e o Manassés têm se dedicado, né? Vamos honrar nossos irmãos lá, divulgando, vendo, dando like, compartilhando, né? Tem que dar like lá, irmão, também. Vai lá no YouTube e dá o like. Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas, ó Pai. E se estamos aqui, ó, nessa noite, ó Pai, na Tua casa, Senhor, é porque o Senhor nos olhou com um olhar de amor e enviou Seu Filho, ó Pai, Seu Filho amado, para morrer em nosso lugar, Senhor, para pagar o preço do nosso pecado, o preço que não poderíamos pagar, Senhor. E Ele passou por essa terra, sofreu como nós, ó Pai, e mostrou que é possível vencer, ó Pai, as aflições desse mundo. Então eu te peço, ó Pai, fortaleça teus filhos, Senhor. Toma a vida dos teus filhos, ó Pai. Toma teus filhos que estão aqui, Senhor, aqueles que estão assistindo, Pai. Que o teu Santo Espírito, Pai, tem poder, não importa o momento, a hora, ó Pai, mas o Senhor age. E que o Senhor possa estar agindo, Pai, através dessa mensagem nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa tocar os corações, ó Pai, que possamos entender que o Senhor é Deus nas nossas vidas e sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Então, Pai, que essa união hipostática, Senhor, não seja apenas conhecimento na nossa vida, Pai, mas que seja o poder real sobre nós, ó Pai, para que possamos manifestar também, Senhor, as maravilhas do Senhor ainda nessa terra, ó Pai. Toma cada vida aqui no Teu altar, cada família, Senhor, representada. Ó Senhor, quero Te interceder também, Senhor, pela irmã Nilcinha, ó Deus. Ó Senhor, Tua serva que completa mais um ano de vida, ó Pai, mas tem passado pelas aflições, ó Pai. Mas uma certeza nós temos, que o Senhor é com ela, Pai. O Senhor é com o irmão Jorge, o Senhor é naquela família, Senhor. Então fortaleça os Teus servos, ó Pai, e mostre ali que o Senhor é Deus na vida deles a cada dia, Senhor. Ó Senhor, não sabemos Teus planos, ó Pai, mas faça a Tua vontade e Teu querer na vida deles, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Nós entregamos a vida do irmão Jorge, ó Pai, no Teu altar que está naquele leito, ó Pai, mas que ele possa sentir o Teu Santo Espírito cuidando e guardando a vida dele ali naquele lugar, Senhor. Ó Senhor, nós perdoa nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados, e assim como Paulo, possamos declarar que somos Teus imitadores, Senhor. Toma nossas vidas, é o que nós te oramos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.